volta. E olha, a tática que virou trend no TikTok com brincadeiras com pais, amigos e relacionamentos é usada na educação positiva de crianças e adolescentes para dar oportunidade de tomar decisões dentro de limites seguros. Inspirada pela psicologia positiva, a metodologia procura ajudar crianças a desenvolverem resiliência, empatia, autocontrole, gratidão, entre outras habilidades muito importantes. O ato também incentiva o desenvolvimento da autonomia. Então, no lugar dos pais dizerem faça isso agora, eles apresentam uma opção, como você prefere, fazer sozinho ou quer a minha ajuda? Assim, a criança se sente ouvida e respeitada e o adulto mantém o controle da situação. E apesar dos vários vídeos relacionados ao humor com esse assunto girando pela internet, o assunto é muito importante e precisa ser debatido. E para nós aprofundarmos mais, recebemos hoje a psicóloga Aline. Seja muito bem-vinda ao Conexão, Aline. Obrigada, boa tarde, Maria Eduarda, boa tarde a todos. Boa tarde, eu queria começar te perguntando o que é a educação positiva, né? Ela seria o mesmo de ser permissivo? Não, essa é uma grande confusão conceitual que se faz, porque a ideia de incluir a criança não é a ideia de deixá-la decidir tudo. A gente precisa ter limites saudáveis, como tu falou, e claros para poder oferecer, então, alternativas mediadas pelo adulto. Então, isso implica numa construção da autonomia, mas sem permissividade. Aline, esse é um assunto novo nas redes sociais. Mas, claro que ele já vem há um tempo e você que trabalha sobre isso, queria muito te perguntar quais são os benefícios reais da educação positiva, o que você tem visto de exemplos nos pacientes? Quando a gente consegue construir, né, Maria Eduarda, desde o início da vida, a validação dos sentimentos, o reconhecimento das necessidades individuais de cada um, a gente consegue, a longo prazo, ter adultos, ou enfim, adolescentes, crianças mais seguras para tomar decisões, o que não significa que a gente vai acertar sempre, mas que a gente vai ter implicações e consequências dos nossos atos. Então, a ideia de que a gente pode sentir raiva, que as emoções não são positivas ou negativas, certas ou erradas, mas que elas têm que ser, digamos assim, manejadas, né? Lidar com as emoções de uma maneira responsável é uma grande diferença que a gente pode fazer na formação da personalidade. E isso a gente já vê pessoas assim mais seguras, autônomas, e não quer dizer que sejam infalíveis, né? Muito importante, realmente. A gente fala bastante sobre as crianças, mas a educação positiva funciona em todas as idades? Por exemplo, daqui a pouco um chefe quer utilizar com um funcionário, pessoas adultas, ou daqui a pouco num lar de idosos. A educação positiva vale para todas as idades? Como é que funciona? A gente comenta assim da disciplina positiva, né? O adulto acaba internalizando uma forma respeitosa, cooperativa, colaborativa, que vai contra a questão da punição meramente por punir, retirar benefícios. A gente pensa em reforçar positivamente, elogiar, mas não deixar de perceber o que tem que ser criticado também, né? Poder fazer assim um reconhecimento de aspectos integrados dos nossos atos, por exemplo, numa empresa, numa escola, como tu falou, até num lar de idosos, né? Poder ver, olha, se tu não tomares teu remédio, os teus sintomas podem ficar piores. Então, a gente tem alternativas que também não são negociáveis, mas elas são explicadas, né? Como se fosse causa e consequência de uma maneira mais integrada, né? Se não houver uma entrega, pode ser que tu também esteja prejudicando toda a tua equipe. Então, como é que a gente pode pensar nisso juntos? É uma inclusão, né? É uma implicação responsável pelas decisões e pelas escolhas tomadas coletivamente também, mas passando por uma autonomia individual, sem que o indivíduo pense assim, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou ser punido. Não, eu vou fazer isso porque eu vou colaborar e também vou me sentir bem com isso. Parece simples, mas não é, né? Com certeza, doutora. E sabe que até por isso que causaram ali aqueles vídeos de humor na internet, né? Tem aquelas pessoas que talvez sejam um pouco mais difíceis e menos suscetíveis a aceitar essa educação positiva. Algumas vezes o pessoal usa isso como humor, mas geralmente isso é um problema. O que a gente pode fazer se uma pessoa, mesmo que a gente utilize uma educação positiva, a pessoa não está respondendo da maneira como a gente precisa? Existe algum método?
A gente tenta fazer um exercício de empatia. A gente até fala assim de role play. Vamos colocar um no lugar do outro. E se fosse contigo? Se isso tivesse acontecendo contigo? Nem sempre funciona, porque algumas pessoas não são tão empáticas, mas é um exercício assim, bom, então, é o que eu posso te dizer, o que eu gostaria que tu ouvisse, que fosse dessa forma. Não é uma garantia, mas sempre que a gente evoca a questão mais pessoal, né, de se colocar de fato no lugar ou na situação, então que outra alternativa tu me dá? Que caminho do meio a gente encontra, né, para não ser radical nem extremo, assim. A gente tenta convidar a pessoa a pensar junto. Nem sempre a gente vai conseguir, mas acho que a gente planta a sementinha, né? A gente vai regando e vai, se isso for um funcionamento de uma equipe ou, enfim, de uma família, se essa referência já está na formação da pessoa, desde a infância e adolescência, talvez fique mais fácil, assim, mais facilitado esse caminho, mas a gente sempre pode pensar que, bom, não precisa ser ruim, pode ser diferente. Que interessante, doutora. Até pesquisando um pouco sobre o assunto e até mesmo vendo os vídeos aí que o pessoal vem fazendo na internet, surgiu uma situação de que os adolescentes, como eles estão ali algumas vezes numa fase um pouco mais rebelde, pode ser que seja um pouco mais difícil de aplicar uma educação positiva, principalmente em sala de aula, com professores ou daqui a pouco com os orientadores. Quais exemplos você vê no seu cotidiano, no seu trabalho sobre isso e como é que a gente pode ter métodos para ajudar nessa questão e chegar nos adolescentes de uma maneira eficiente? A adolescência é um período caracterizado, né, por confronto, tem que ter aí um misto de, né, rebeldia, a gente fala, no sentido de que não, eles precisam se posicionar, estão construindo a identidade, então, às vezes, fazer o oposto é como se eles estivessem se certificando de que eles estão sendo ouvidos, mas até uma explicação, assim, olha, isso talvez tu não perceba, mas pode te trazer um prejuízo, então tu não vai poder fazer tal situação não é permitida. Isso pode parecer contrário ao que eles querem ouvir, mas o limite também ele é reconfortante. Tem alguém que se preocupa, tem alguém que está tentando me mostrar por quê. Não é só assim, fica em casa porque tu está de castigo, não vai poder ir na festa, não vai poder fazer tal coisa. Mas assim, como tu não conseguiu te organizar para estudar a tempo, agora tu não vai poder sair. E aí, simplesmente, lidar com a realidade e lidar com a frustração, né? E na adolescência, às vezes o não é até testando esse limite. Será que eu posso? Será que eu realmente consigo? Olha, a Siri respondendo aqui. Não sei se eu fui clara. Com certeza, doutora, foi sim. E para finalizar essa nossa conversa que está sendo tão interessante, queria te perguntar, até mesmo por um serviço para o nosso público. Quem quer aplicar a educação positiva, daqui a pouco não conhecia muito bem, está conhecendo agora, quais métodos, táticas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para começar a aplicar a educação positiva com os outros, sejam crianças, adolescentes ou adultos? Primeiro, a gente tem que estar aberto ao diálogo, né? E não invalidar os sentimentos. Muitas vezes a gente tem a tendência a minimizar, que bobagem isso que tu está sentindo vai passar. Talvez poder começar, assim, é uma coisa que a gente não vinha, né, nas gerações anteriores tendo isso muito presente. Olha, eu entendo que tu tá triste, que tu tá brabo, porque isso foi difícil, mas vamos pensar juntos num jeito de resolver? Também tem que ter uma disponibilidade real, né, do adulto que está fazendo essa intermediação ou do colega de participar de uma maneira que o envolvimento afetivo é de ambos os lados. A gente tem que ter, e acho que as crianças captam isso muito bem, se o exemplo não é condizente, se fica só no discurso, na parte verbal, eles percebem, né, minha mãe é grosseira com as pessoas e fala para eu ser gentil. Então, passa por uma autoavaliação também, se nós estamos disponíveis e dispostos a nos envolvermos afetivamente com as questões de respeito, de cooperação, de limite. E o velho e bom diálogo parece um clichê, né? Mas às vezes a gente esquece de conversar e também de escutar, né? Pode ser que para mim algo não faça sentido, aquilo ali pode ser pequeno em termos assim, isso não me faria sofrer. Mas eu não estou falando de mim, eu estou falando do outro. E aquele velho exercício de colocar-se no lugar do outro, empaticamente, pode fazer diferença. Às vezes, só escutar com atenção, se mostrar disponível, pode gerar uma conexão afetiva, né? Os vínculos se estabelecem também pela forma como a gente se disponibiliza nas relações. Sensacional, doutora Aline. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão RS. Obrigada, Maria Eduarda. Boa